Olá, agora eu vou fazer um vídeo aqui sobre uma pergunta polêmica, tá? Eu sei a resposta da pergunta? Não sei a resposta, mas sei algumas perguntas sobre a pergunta. Eu acho interessante, a pergunta é interessante, mas o mais interessante da pergunta é a situação dessa pergunta, que é sobre a Terra plana. Tem um canal muito legal que fala sobre a Terra plana, a ideia da Terra plana, que é o Sem Hipocrisia. O cara faz um trabalho genial, tá? Parabéns, Martins, pelo canal que você faz e por aceitar tomar tanta porrada. Eu acredito na Terra plana? Não sei. Mas o que eu acredito? Eu acredito como professor, como educador, uma coisa que eu tive na minha infância e sempre fiz na aula e tudo mais, fazia na aula a pergunta-chave. Primeira pergunta, por favor, levanta a mão quem tem perguntas. Pessoal, ninguém levantou a mão. Todo mundo entendeu tudo, maravilhoso? Entendeu, beleza. Pessoal, agora eu quero falar com aquelas pessoas que não fizeram a pergunta. Agora, a pergunta que eu tenho é o seguinte. Primeira coisa, não é uma pergunta. Não existe pergunta idiota. Não existe. Todo mundo tem o direito de fazer uma pergunta. Todo mundo tem o direito de fazer uma pergunta. E todos têm que respeitar o direito da pessoa fazer pergunta. As pessoas falam, o cara é intolerante com outro lá que se veste de cachorro. Ok. Mas as pessoas são intolerantes com as perguntas. A gente não tem mais o direito de fazer uma pergunta hoje em dia. Até as perguntas óbvias. As crianças estão sendo guiadas por um caminho esquisito porque não podem fazer as perguntas lógicas. Os pais não podem mais fazer pergunta. Vou contar uma experiência que eu tive na escola da minha filha no Brasil antes de vir pra cá. Então, assim, o pessoal que estuda a teoria da Terra plana, eles têm sim o direito de fazer pergunta. E é uma pergunta interessante. Basicamente, embora todo mundo fale, ai, Terra plana, já passou muito tempo de falar isso, a pergunta que eles têm é o seguinte: se eu considerar que as fotos da NASA não são de verdade, pode, vamos supor, eu quero excluir essas evidências do meu modelo. Vou excluir elas e vou querer chegar por outro caminho. A Terra é redonda ou a Terra é plana. Só quero excluir essas evidências. Podem ser evidências maravilhosas e boas. Quero excluir e quero fazer um teste de raciocínio. Quero chegar no mesmo ponto com um caminho diferente. Ou seja, sem passar por esse caminho fácil das fotos. A pessoa tem direito de fazer essa pergunta. E o pessoal foi lá e fez a pergunta. E se a Terra é plana? De repente, as pessoas começaram a dar tanta porrada nesses caras que eles não começaram mais a fazer a pergunta: a Terra é plana? Eles começaram a falar: se a Terra é plana. Porque, olha, você está me provocando, eu estou te provocando. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte sobre a Terra plana. Eu sou geocientista, trabalho com modelos sismológicos. Todos os softwares de sismologia usam o modelo da Terra plana. Ponto final. Ah, mas em biologia a gente usa Terra redonda. Não tenho a menor ideia. Sei que os modelos de sismologia, de sismos locais e regionais são Terra plana. Ponto. Dos sismos, telesismos que acontecem em volta do mundo, o modelo, em tese, é Terra esférica. Muito interessante. Só que a gente tem... Como é que a gente descobriu que a Terra é esférica? A gente partiu de um modelo que é a Terra esférica e a gente ajustou esse modelo a curvas de tempos de percurso das ondas sísmicas observadas no mundo inteiro. Então, também, talvez, a gente poderia sim gerar um modelo de Terra plana, certo? Com aquele mesmo modelo fazer a mesma conta. Então, tese, daria para se adequar. Com certeza daria para se adequar. Então, teria outras perguntas, apareceriam outras perguntas, claro. Talvez a sismologia possa ajudar. Vocês pegar uns dados nos Estados Unidos, no AIRES, no Instituto lá de Sismologia, baixar e calcular tempos de percurso de ondas sísmicas. Pode ser uma ideia interessante. Pode ser, se tiver algum sismólogo, eu não tenho tempo. Mas se tiver algum sismólogo que se interessa, pode ser interessante sim. Agora,
sísmica de petróleo. Você pega a plataforma continental inteira, tá com terra plana. Tá, em geofísica a gente usa assim, se tiver menos de 600 km de distância, terra é plana. Agora tem os satélites, tem outras coisas, são bem mais complicadas de entender e tudo mais. Agora, o pessoal checa muito a questão da gravidade. Eu vou fazer um vídeo diferente sobre a gravidade. Mas a gravidade, da forma como ela é explicada, é uma piada. Todo especialista em gravidade, vai lá e pega um livro lá do Éder Molina, que está na internet, que ele fez com o filho dele. Ele diz, categoricamente, ninguém sabe o que é gravidade. Ninguém sabe o que é a gravidade. Ponto. É uma pergunta em aberta. O que é gravidade? Ninguém sabe. Ora, por que o cara que não sabe nada sobre gravidade diz que a gente sabe tudo sobre gravidade? A gravidade isso aqui, é G. A gravidade é o G igual a 9,8 metros por segundo quadrado. Isso é a gravidade. Não, isso não é a gravidade. Isso é uma constante que a gente usa. O outro, eu assisti um vídeo outro dia com o físico e falou, não, mas peraí, a força de gravitação é igual a G vezes massa 1 vezes massa 2 dividido por distância ao quadrado. Você tem certeza que isso está correto, cara? Você tem certeza que isso está correto? Você consegue provar isso, primeira coisa? Aí você fala, não consigo. Eu jogo lá a força gravitacional e coloco lá também o massa da Terra, pego a massa de uma pessoa, a distância do centro, né? Beleza. Só que, você sabe qual que é o erro da constante gravitacional? Ponto. Número 1, eu sei qual que é o erro da constante gravitacional e eu vou falar no vídeo. Agora, você sabe como é que foi calculada a constante gravitacional? Foda, né? Foda ser burro. Então, assim, o que eu tenho a dizer é o seguinte, as pessoas que falam que eu sei tudo, em geral não sabem nada. Então, o que eu acho legal da Terra plana? Eu acho legal a pergunta, eu acho legal o desafio. Colocar um desafio pro mundo. Me prove que a Terra é plana sem as fotos da NASA. Puxa, mas isso já foi feito lá, não sei quantos anos atrás, antes de Cristo, o cara saiu de uma cidade, foi para outra, pegou o negócio do Sol. Ele partiu de um princípio. Se o Sol estiver bem longe, qual que é a curvatura da Terra? E ele acertou o tamanho da Terra, partindo do princípio que o Sol está longe. Agora o pessoal da Terra plana está falando o seguinte, e se ele partisse do princípio que o Sol está perto? Ou seja, e se minhas condições iniciais forem diferentes? Então assim, ao invés de falar que a pessoa da Terra plana não sabe nada, eu gostaria que todo mundo fosse tolerante com esse pessoal. Eu acho que a gente não pode descartar essa possibilidade. Se a gente por exemplo, eu sou um cientista, eu não posso descartar a pergunta porque eu não sei a resposta. Eu não posso, uma hora eu vou falar também sobre a parte de tremores de terra, vou explicar isso melhor. Mas a gente não pode querer dar uma resposta que a gente não tem. Então assim, legal, continua o caminho, estuda sobre a Terra plana, sim. A gravidade, bobagem, descarta a gravidade do seu modelo. Eu vou explicar sobre gravidade, ondas de gravidade, etc. Sobre um livro que eu li muito interessante sobre gravidade. Mas o que eu tenho que falar para o pessoal da Terra plana é o seguinte, segue em frente. Eu acho muito bonito o que vocês estão fazendo. Vocês vivem num mundo onde ninguém tem o direito de fazer uma pergunta. Ninguém tem o direito de fazer uma pergunta. E vocês estão fazendo a pergunta e estão procurando a resposta. Então, parabéns, aplausos de um geocientista para vocês. E detalhe, nos meus modelos eu sempre uso a Terra plana. Então, até mais, pessoal.